de Cristo e o amor de Maria, meus amigos e minhas amigas caríssimos, amados de Deus. Meu nome é Abílio Gonçalves e eu estou aqui em nome da Escola de Fidelidade e já agradeço a sua companhia mais uma vez. É com imensa alegria que iniciamos mais um episódio do Gotas de Fidelidade, transmitido todas as segundas-feiras, às 20 horas, aqui no canal da comunidade Católica Fidelidade da Cruz no YouTube. Hoje é um episódio muito especial. É o número 99. É isso mesmo, foram 99 vezes ao vivo desde 2021. O Gotas de Fidelidade Podcast é um projeto da comunidade católica Fidelidade da Cruz, que tem por objetivo levar a palavra de Deus e os ensinamentos da igreja por todos os lugares aqui na internet, trazendo testemunhos, trazendo muita gente nova e muita gente também conhecida para poder compartilhar as suas histórias, para estar conosco, se aproximar dos carismas, fazer com que todo mundo possa conhecer alguns projetos, algumas atitudes, algumas atividades que ocorrem, né, por aí e que são tão importantes como exemplos para nós. Eu queria falar para vocês sobre a importância desse projeto e como ele tem impactado a vida de muitas pessoas. Desde que começamos há muitos anos atrás, temos recebido muitos testemunhos de pessoas que têm sido tocadas por todo o nosso conteúdo, dentro desse nosso meio, dentro daquilo que nós oferecemos por meio desse singelo, né, meio de transmissão, né, desse meio de evangelização. Seja através dessas transmissões ao vivo, ou muitas vezes pelo que já está gravado e está disponível aqui no nosso canal. Afinal de contas, tem conteúdo à vontade para você consultar. E isso só é possível porque temos uma equipe dedicada e comprometida com essa missão. E ainda muito mais do que isso. É porque temos o Espírito Santo de Deus como nosso guia e inspiração. É Ele que nos conduz e nos orienta em tudo o que fazemos. A Escola de Fidelidade é um projeto ao qual traz essa base fundamental que é o Evangelho. É nós que nos doamos, nos deixamos ser impulsionados por o vento impetuoso que nos dá a graça sempre que é necessário. E, gente, é desafio. É muito desafio que nós passamos. Fiéis da cruz, vocês que estão aí, podem testemunhar, podem confirmar como é uma luta diária. Eu não digo nem semanal, mas é diária, todos os dias. É com o joelho no chão, é com as orações, é com o Santo Terço, é com tantos meios e meios que nós buscamos a força e a alegria em Deus. É Ele que nos sustenta em todos os momentos, independente, gente. Às vezes acontece erros técnicos, às vezes temos algum probleminha aqui com o nosso convidado, às vezes acontece alguns atropelos, porque tudo isso é necessário, né? Nós, né, estamos aqui falando de ser fiéis à cruz, é passar pelo Calvário. E é assim que nós, né, estamos felizes, Senhor, por estar neste caminho. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja, porque você, né, nosso Deus, nos permite ser esse elo de ligação com quem está aqui, na frente dessa telinha, junto conosco, ou nos ouvindo. Claro, temos, né, os nossos canais aí também de áudio, pelo Spotify, pelo Amazon Music, pelo Apple Podcast. Temos muitos meios para alcançar tantas pessoas e isso está sendo maravilhoso. Ainda mais agora. Gente, que maravilha! Neste episódio número 99, vamos falar sobre um tema ainda muito importante: a Sagrada Família como modelo de trabalho, humildade e amor. E para nos ajudar nessa reflexão, teremos hoje a participação especial de Lília Bessa, da Comunidade Católica Até a Última Gota. Agora, vamos falar um pouquinho, né? Vou introduzir um pouquinho esse tema,
né? Nós estamos falando durante todo esse mês de março, um mês consagrado a São José. Nada melhor do que falar agora, encerrar esse mês falando sobre a Sagrada Família. Ela que é um modelo de amor e dedicação que todos nós podemos seguir em nossas vidas. E neste episódio vamos explorar, né, até o que fala o Catecismo da Igreja, as passagens bíblicas que ilustram essas ações práticas da Sagrada Família, para entendermos como podemos aplicar esses exemplos, né, lá na nossa casa, no nosso dia a dia. Para começar, falando de São José. Ele é um modelo de trabalho e humildade. Ele que era carpinteiro e com suas mãos trabalhadoras sustentava a sua família. São José é o patrono dos trabalhadores e podemos aprender muito com a sua devoção, né? A devoção que ele tinha a Deus e a sua disposição em trabalhar duro para cuidar da sua família. Também o catecismo nos ensina que o trabalho é uma parte essencial da vida humana e assim devemos exercê-lo com dedicação e responsabilidade. São José é o exemplo de trabalhador dedicado que cumpriu o seu papel com humildade e devoção. E o que dizer de Maria, a mãe de Jesus, né? Ela que também é nossa mãe, é modelo de amor e dedicação que cuidava de seu filho muito amado Jesus com carinho e muita atenção. Essa maternidade é uma das mais belas e importantes vocações que uma mulher pode ter. E Maria é um exemplo a ser seguido. E novamente o nosso catecismo, ele vem nos ensinar que a família é essa célula fundamental da sociedade, né? E que a família também é onde nós aprendemos a amar, a respeitar e a cuidar um dos outros. E a Sagrada Família é um modelo do qual nós podemos seguir, né, também para os nossos passos, trazer, né, essa experiência dentro da nossa vida. Além disso, colocando São José e Maria juntos, eles nos ensinam a importância, né, da oração e da fé em nossas vidas. Eles que cumpriram naquela época todos os preceitos, né, conduziram a sua família da forma mais santa. Eles confiavam em Deus e em todos os momentos, mesmo nos mais difíceis. Olha que teve perseguição, eles correram, eles fugiram. O próprio nascimento de Cristo foi difícil. E é essa confiança em Deus que nos dá força e coragem para enfrentar os desafios da vida. Enfim, meus amigos e minhas amigas, podemos aprender muito com a Sagrada Família. Ela, esse modelo de trabalho, de humildade e amor é que devemos seguir. E nesse episódio do Gotas de Fidelidade Podcast, vamos explorar esse tema para que nós possamos também fazer, né, a nossa experiência de vida. Então, não vamos perder mais tempo aqui. Olha, aproveita, se inscreva nesse canal, né, da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, ative todas as notificações, venha aprender conosco sempre, né? É um episódio a cada semana, traz muitas novidades para você. E que Deus abençoe a todos nós, que possamos juntos crescer em nossa fé. Eu vou estar aqui nos bastidores, mas os apresentadores, as nossas apresentadoras, vão estar aqui com vocês, apresentando, fazendo esse momento maravilhoso, junto com a nossa convidada do dia de hoje. Um grande abraço para cada um de vocês e até logo, viu? Tchau, tchau. Fica com vocês aí, gente. Tchau. Filho. Boa noite, povo. Boa noite, gente. Boa noite. Sejam Alegria. bem-vindos. Oi, Lari. Boa noite, Bru. Tá boa? Sou. E esse podcast sensacional, hein? Hoje nós vamos falar da Sagrada Família. A Beli deu uma mega introdução já, né? A gente chega a ficar assustada. Ele vai falando, a gente... Tudo que eu ia falar, filho. Já falou, e agora? É tipo aqueles trabalhos que a gente apresenta na escola, né? Eita, e agora? O que eu falo? Ele falou, a minha fala.
Mas hoje nós temos uma convidada muito especial, né? Da comunidade A Última Gota. Ela já está aqui, então, para não enrolarmos mais, só lembrando que se você já está aqui, pega este link, vá lá, mande para aquela pessoa que você acha que precisa, né, escutar este podcast com a gente. Então, manda, aproveita que está no início ainda, que a convidada está chegando, então já manda esse link. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, deixar os comentários, porque tudo isso ajuda no nosso crescimento, né? Ajuda a gente a crescer. Todo mundo tem um pouquinho a aprender, né? Sobre Nossa Senhora, sobre São José. Então, compartilha aí, galera. Vamos fazer bombar esse podcast. Exatamente. Então, para não enrolarmos mais, né? Vamos chamar a nossa convidada de hoje, Lilian. Opa. Boa noite! Olá, Seja bem-vinda! Obrigada. Lembrando que a Lília é da comunidade da Última Gota, viu, galera? E aí, como a gente sempre pede, né, para os nossos convidados se apresentarem, então, Lília, se apresenta para a gente quem é a Lília, já fala, né, da sua comunidade um pouquinho para a gente, se apresenta um pouquinho. Tá bom. Boa noite, eu me chamo Lília, tenho 35 anos, sou fundadora da comunidade católica Até a Última Gota e também sou professora e psicoterapeuta, né? Estou aqui hoje também assim, para conversar um pouquinho com vocês sobre esse sentido do trabalho, da humildade, da Sagrada Família e sobre a comunidade, né? A nossa comunidade, o carisma é resgatar o homem e a mulher destruído pelas novas ideologias. Então, a nossa comunidade veio revelar essa face de Deus Criador, né? Então, a nossa comunidade, a nossa casa fica aqui na Samambaia, na 504, quem quiser nos visitar também, né? E é isso. Que coisa boa. Então, vamos já começar, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Sagrada Família, né? E a questão do trabalho. Lilian, você como terapeuta, qual que é a sua visão hoje em relação ao trabalho? O trabalho hoje ele está bem distorcido, né? Em vários pontos. E qual que é o verdadeiro significado do trabalho? É bem interessante, né, esse tema, e veio assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi o tema, porque a abordagem que eu fui formada, especializada, é a logoterapia. E o Vitor Frank, ele fala muito sobre esse sentido do trabalho, né? Hoje, o ser humano, de forma bem geral, tem se relacionado de maneira bem ruim com o trabalho. O Vitor Frank, ele falava de uma neurose dominical, que é aquela, sabe aquele domingo que você está à noite, a hora do Fantástico, e você lembra, amanhã é segunda-feira, né? E sempre o ser humano fica nessa, né? Saindo de um feriado, pensando em outro feriado, saindo de um final de semana, pensando no outro, pensando que tem que trabalhar. Então, assim, tem tido uma má relação com o trabalho mesmo, né? E, assim, por essa falta de sentido com o trabalho, tem gerado realmente, vamos dizer assim, dentro do ambiente ali, do mercado, das profissões, tem gerado maus profissionais, né? E isso porque justamente não tem tido esse olhar além, tem dado um sentido para aquele trabalho que é feito, desde os mais simples trabalhos que a gente pode imaginar, né, dentro de uma recepção em que você pode dar um sorriso, um olhar que vai além daquilo, né, que a pessoa espera naquele dia, até mesmo as profissões, né, vamos dizer assim, mais delicadas ali, como o médico, né, a gente pode estar vendo, né, essa falta de dar esse sentido para o trabalho. Então, a gente tem realmente, hoje, o ser humano, essa má relação com o trabalho, né? Sim. Engraçado, porque quando a gente pega essa questão do trabalho assim e leva ela para a questão da Sagrada Família, né? A gente vê muita questão do serviço, né? Tanto de São José como a Virgem Maria. E a questão do trabalho, tanto para a questão feminina como masculina, isso acabou se perdendo, né?
para a questão masculina, que sempre existe uma justificativa, estou cansado porque eu trabalhei o dia inteiro, e tanto para a mulher também. Mas quando nós nos remetemos, né, para a realidade mesmo de São José e da Virgem Maria, São José trabalhava o dia inteiro, né? E isso nunca foi justificativa para ele chegar em casa e servir. Estava até partilhando com a Bruna, que era algo que o Tainan, né? Ele sempre falava comigo sobre isso, né? Que as pessoas antigamente trabalhavam o tempo inteiro na roça, e ficava ali capinando o dia inteiro, as mulheres fazendo os trabalhos domésticos o dia inteiro, e nunca existia uma justificativa do cansaço. Ambos estavam sempre à disposição de servir um ao outro, né? E essa questão do trabalho foi se perdendo e sempre sendo usado como justificativa para fazer muitas das nossas outras obrigações, né, do dia. E é interessante porque, se a gente for olhar para a Sagrada Família, a gente vai ver esse exemplo de trabalho no serviço, desde a Virgem Maria, que fazia os seus pequenos, ali vamos dizer, seus pequenos afazeres domésticos do lar, né? Tem um santo, eu não me recordo agora qual é o nome, mas que fala que o simples trabalho do lar que a Virgem Maria fazia dava mais glória a Deus do que todos os méritos dos santos do céu. Pelo Imaculado Coração, né, que ela tem, né, por esse Imaculado Coração, esses pequenos trabalhos ali de cuidar da roupa de Jesus Cristo, de cuidar dele ali, dos afazeres de casa, dava muita glória a Deus. Então, assim, você vê que nos mínimos detalhes, né, se a gente for ver São José também ali como carpinteiro, né, nesses pequenos detalhes a gente pode ver essa questão do trabalho, do servir, né? A própria Virgem Maria, ali ainda, depois da Anunciação, ela se põe a serviço de Santa Isabel, né? Então, a gente pode ver essa questão do serviço, mas por quê? Porque já tinha essa, vamos dizer assim, já tinha essa alma, né, inclinada para a doação, para o serviço, e por isso que se manifestava dessa maneira. Então, assim, falta isso, né, hoje, na nossa geração, esse olhar, né, do serviço, nas pequenas coisas, né? São José Maria Escrivá falava muito sobre isso, né? Sobre essa santificação através do trabalho. Então, quando a gente dá esse olhar para as nossas atividades do nosso dia, do nosso trabalho, eu igual falei, a mais simples que a gente imaginar, né? Eu falei ali de uma recepção, mas que não é qualquer recepção, né? Às vezes o sorriso que você dá para uma pessoa que chega ali e que está precisando daquele sorriso naquele dia, de um bom dia, de um olhar diferente, né? Ele faz toda a diferença, né? Através do nosso trabalho, nós podemos também atingir a santificação, né? Sim. É interessante quando você falava sobre essa questão do... Enroscou bem o negócio. Quando você falava sobre essa questão do pequeno, né, do servir. Porque muitas vezes a gente pensa que precisa de muito, né? Precisa de, nossa, o trabalho precisa de ser algo grandioso no sentido, não digo trabalhos grandes, você até citou, né, a medicina e tudo, mas esse pouco do encontrar alguém, né? Não só trabalho, aquele trabalho de carteira assinada, tudo, mas o trabalho até mesmo dentro da nossa casa, né? O trabalho com a nossa família, assim, colocando nesse sentido, aquele contato que a gente tem com a nossa família ou com o outro, né? Seja num supermercado, seja esse encontro ali. Então, não sei se eu vou conseguir colocar meu pensamento hoje em ordem, da forma que eu quero falar, mas essa simplicidade mesmo, né? Em tudo. Quando você citou a Virgem Maria, que ela se colocou a serviço, é um estar pronto para aquilo que precisar. Acho que é isso, assim, que eu, resumindo tudo, estar pronto ao que precisar, né? Ao que o outro precisar. E para isso a gente precisa estar atento à necessidade do outro também, né? Dentro daquilo que é o nosso trabalho, seja um trabalho doméstico ou seja um trabalho, né, ali que a gente sai, que é remunerado, a gente precisa estar atento à necessidade do outro, e é isso que a Virgem Maria fazia nas bodas de Caná, né? Ali, como que foi possível
ali através das bodas de Canaã, através da intercessão dela, como que foi possível o milagre? Através dessa sensibilidade que ela teve de perceber a necessidade do outro. Então, muitas vezes, né, o sentido do trabalho ele vai se fazendo quando a gente se descobre como um dom, né? A gente precisa se dar para o outro, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. E quando a gente já tem essa noção de que é esse se doar, esse se dar, esse servir ao outro, a gente passa a olhar para fora, né? Outra coisa que o Vitor Frank também fala muito, sobre a questão da nossa existência, né? Existir, ele pressupõe sair, ir ao encontro do outro. Quanto mais a gente fica fechado em si, né? Porque, por exemplo, se for ver a palavra existir, é externar, expressar, é sair. Né? Então, quando a gente vive a nossa existência para nós mesmos, voltado para o nosso olhar para nós, né? Quando a gente fica com esse olhar, a gente não se realiza como pessoas, né? Nós não se realizamos como cristãos, porque nós não amamos. Mas à medida que a gente sai para ir ao encontro do outro, né, a gente consegue, de alguma forma, servir, a gente consegue dar esse sentido para o trabalho. E esse sair é que vai fazer com que a gente entenda a necessidade do outro. Onde que eu sou necessário? Onde que o outro está precisando de mim? Então, pressupõe muito a gente fazer essa saída, mudar esse olhar, né? Parar de olhar só para dentro, mas ir ao encontro do outro, né? E já como a gente falou ali de São José Maria Escrivá, tem um livro que eu gosto muito dele, que é Encontrar Deus no Cotidiano. Encontrar Deus no cotidiano, né? Então, para que a gente possa, de alguma forma, encontrar Deus ali no nosso cotidiano, a gente precisa o quê? A gente precisa, né, e de forma especial aqui no trabalho, a gente precisa buscar. Então, nós precisamos procurar Jesus naquela pessoa que a gente está atendendo, naquele trabalho doméstico que a gente está fazendo. A gente precisa fazer essa busca. Depois, quando a gente olha com esse olhar mais profundo de quem quer servir, a gente vai encontrar, né? Encontrar ali esse sentido, que é servir. Mais do que servir o outro, é fazer bem aquilo que Deus está me chamando a fazer naquele momento. Deus está me chamando a fazer algo nesse momento, né? E tem uma moça da minha comunidade, o nome dela é Thaís, né? Ela trabalha como fisioterapeuta na UTI. E ela contava para gente, e é muito bonita essa história, que lá ela na UTI, muitas pessoas em coma, e eles tinham que virar a pessoa, né, para não ficar só de um jeito, mexer ali para ver como que estava o estado da pessoa. E ela sempre pedia licença ali para a pessoa, mesmo que ela estava em coma, pedia licença para tocar no corpo dela, conversava com ela, e os outros profissionais sempre ficavam rindo dessa forma, né? Mas ela falava, não, mas não, ali não era só um paciente, só um câncer. Era o pai de alguém, é o amor da vida de alguém, é alguém que vai além daquele leito, né? Então, quando a gente passa a fazer essa busca por Jesus através do nosso trabalho, daquilo que a gente está fazendo, né? Santa Teresinha, mais do que nunca, fala, né? Até no lavar a louça, no pegar um papel no chão. Quando a gente faz essa busca, a gente consegue ir além. A gente consegue encontrar Jesus que nos chama, né, para fazer aquilo, que nos convoca a servir, a nos fazer dom diante daquilo que é o nosso trabalho, né? Daquilo que é aquele serviço, aquela tarefa que a gente está fazendo ali no dia, mesmo nas mais simples, né? E é engraçado porque isso se perdeu bastante nos dias de hoje, né? Hoje em dia, pelo menos, olhando, quando eu olhava para a minha realidade, quando você falava, né? Quando eu trabalhava, e aí as pessoas só buscavam o trabalho. A gente não podia ter um momento ali de ser mais caridoso um com o outro, era todo mundo focado, as pessoas meio que perdeu essa questão mesmo da humildade, né? Não existe mais amor, existe só o trabalho. E é como se toda essa questão fosse se perdendo, né? No decorrer do tempo. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a sua visão sobre o homem nessa questão do autoconhecimento nos dias de hoje? Porque quando a gente olha para a realidade de São José é totalmente diferente, né? Ele era um homem que estava o tempo inteiro a serviço. E quando a gente olha também até para a realidade de nosso Senhor,
Quando a gente olha para a questão de Nosso Senhor, né? Tudo que ele aprendeu foi olhando para São José. Tanto para São José, ele sendo homem, né? Nosso Senhor, quando se fez homem, ele olhou, ele precisava aprender. Então, ele aprendeu muito com São José, com a Virgem Maria. Mas nos dias de hoje, né? Essa questão do homem, como é essa sua visão sobre o autoconhecimento? Do homem você fala enquanto humanidade ou do homem, o homem São José, Jesus? Ah, sim, entendi. É importante dizer, né, que quando a gente fala sobre o homem, e aí a gente vai entendendo um pouco essa questão mesmo, entre o homem e a mulher, São João Paulo II vai dizer, né, ali, por exemplo, quando Adão, ele vê ali em Gênesis 2, ele vê Eva, né, aí ele vai falar, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E aí, antes dele falar o nome dela, ele chama ela de mulher. Naquele momento, ele está reconhecendo a dignidade dela, né, que é a mesma dignidade que ele ali, mas ele também está reconhecendo ela como mulher e está se reconhecendo como homem. Né? Naquele momento, Adão ele está ali se reconhecendo como homem. Por quê? Porque ali na criação, Deus ele foi ali, ao criar o homem e a mulher, ele foi colocando duas maneiras de se colocar no mundo, né? Uma maneira masculina e uma maneira feminina. E dentro dessa maneira masculina de se colocar no mundo, né, que a gente vem expressar aquilo que é a masculinidade, né, o homem dentro dessa dimensão, né, que é integral, que é corpo, alma e espírito, essa sexualidade dele, que é a masculinidade, ele passa por sua integralidade, né? Ele não é só homem, ele não só tem um corpo de homem, mas ele, de alguma forma ali, ele tem uma alma masculina, né? Ele pensa como um homem, ele, os seus, ali, o seu corpo, os seus hormônios são masculinos, né? O seu espírito, ele ama como homem, então, assim, ele passa dentro dessa integralidade. E o que acontece? Só que, por exemplo, a mulher, quando ela nasce, ela já tem essa questão de ser mulher. Você coloca, por exemplo, uma boneca na mão de uma menina, ela já vai ali, né, ninando ela já tem essa facilidade. O homem não, o homem, de alguma forma, ele precisa ser ensinado a ser homem, né? A masculinidade, ela é meio que forjada, ela é ensinada, né? Se você for ver ali em Davi, né, quando ele vai falar ali, agora, se eu não me recordo, agora se é Davi, quando vai passar o reinado e fala, torna-te homem. Por que ele vem falar assim, né, o torna-te homem? Porque a masculinidade, ela é forjada, ela é o que? A outra referência de outro homem. Ela tem que ter outro homem para poder ensinar a ser homem ali. E essa é a questão, né, de São José, essa dinâmica que vai se dando de São José e de Jesus, né? Por quê? Porque São José era esse homem trabalhador, era carpinteiro, né? Ali a Bíblia vem dizer, né? Um homem justo. E se a gente for ver ali na história, pela preciosidade da Virgem Maria, a mãe do próprio Deus ali, né? Para ser cuidada por um homem, imagine o quanto justo era São José, né? Imagine quantas virtudes tinha São José. Deus já sabia de todo o cuidado que ele ia ter, né, com a pureza da Virgem Maria, né, com os cuidados com Jesus. Então, assim, um homem virtuoso. Então, essa relação que vai se dando ali, né, primeiro sobre essas características do homem ali de São José, né, trabalhador, né, protetor, porque ele protegeu a Virgem Maria, né, esse foi uma das questões, porque ela ali apareceu grávida, né? Como que ia explicar isso? Como que ia ser tudo isso? Então, ele se colocou a proteger a Virgem Maria, né? Que é uma das características do homem, né? A proteção, que dá segurança para a mulher, né? Essa questão também do trabalho também vai se manifestando ali, desse passar a profissão de ser carpinteiro para Jesus também, né? Então, assim, vamos dizer que toda essa questão do homem, acho que eu dei essa introdução toda, mas para poder entender, né, que essa relação ali, que o que Jesus tinha de homem, né, o que ele aprendeu ali foi com São José,
foi olhando para São José aquilo que era ser homem, né? Esse proteger, esse cuidar, esse trabalhar, foi aonde Jesus aprendeu a ser homem, né? Sim. Eu não sei se respondeu a pergunta, se... Mas ficou ótimo. Você falando assim, me veio muito essa questão de como que isso foi se perdendo, né? Como que os homens foram perdendo essa questão da virilidade, as mulheres foram perdendo essa questão da feminilidade, né? Porque quando nós somos criados, claro, que nós puxamos tudo aquilo que, por exemplo, eu fui criada de acordo com a criação que a minha mãe teve e dos avós. E nós somos criados, claro, reconhecendo que nós somos mulheres e que os homens são homens, né? Nós tínhamos essa noção. E como que isso foi se perdendo assim? Se dá por vários fatores, né? Primeiro, porque a entrada do pecado original fez com que nós tivéssemos um olhar distorcido das questões, né? Vamos dizer que ali, inicialmente, quando Adão e Eva estavam, antes do pecado original, estavam juntos, eles se olhavam como um dom, porque um se dava para o outro, né? Tanto que eles ficavam nus ali e de alguma forma, eles não ficavam com vergonha. Por quê? Porque um falava assim, via o outro como um dom, né? Assim, eu vejo Deus nele, ele é como uma janela, é como uma porta para o céu, é como eu ver Deus. Então, eles se via como um dom, então eles se entregavam um ao outro. Só que quando teve o pecado original, eles não se viam mais como um dom, eles se viam como o outro, como posse para mim. E por isso eles sentiam vergonha. Por quê? Porque o olhar mudou depois do pecado original. Então, assim, um dos fatores que faz com que a gente se perca daquilo que é o plano original, São João Paulo II vem tratar isso muito perfeitamente dentro da teologia do corpo, é justamente ali a queda do homem, né? Quando ele ali há o pecado original de Adão e Eva, tem essa mudança toda de olhar. Um outro ponto, e mais, vamos dizer, mais recente, que eu posso colocar, que eu acredito que tem afetado bastante, são as novas ideologias. As novas ideologias vêm trabalhando muito tempo para mudar o olhar do homem e da mulher, né, com relação a isso, né? A gente vai ver ali vários movimentos, um que eu acredito que tem sido de grande... prejudica muito é o próprio feminismo, né? O feminismo, ele distorce aquilo que é ser mulher e acaba que faz com que a mulher se perca daquilo que ela tem que ser, e ela acaba também, de alguma forma, não deixando o homem atuar no lugar que ele precisa atuar. Isso faz com que se distorce muito, né? Porque o problema das novas ideologias hoje é que o homem tem se afastado de Deus e tem se afastado daquilo que é o essencial, daquilo que é ser homem, ser mulher, né? E assim, por exemplo, a mulher, só para exemplificar, para ficar mais fácil para vocês. Por exemplo, a mulher, ela é convidada, né, dentro da nossa feminilidade, nós somos convidadas a ser mãe, esposas e filhas, né? A gente tem esse convite a ser. E ali dentro de mãe, né, dentro dessa beleza, nós somos convidadas a acolher, né? A acolher desde da nossa parte biológica. Você vê que, por exemplo, o nosso órgão genital, ele acolhe ali o órgão do homem. A gente acolhe o espermatozoide no nosso óvulo, a gente acolhe no nosso ventre, né, ali o bebê. O colo da mulher, a gente é chamada a acolher. Mas e quando vem as novas ideologias, a mulher, em vez de acolher, ela está negando, né? Ela nega o filho, ela nega a sua própria natureza, ela é convidada a nutrir dentro de si. Ali dentro de si, ela é convidada a nutrir a vida, mas ela tem nutrido muitas vezes a morte através do aborto. Então, isso tem feito com que a mulher se perca daquilo que é ser mulher. E mais, ela tem odiado aquilo que é ser mulher. E logo isso faz com que também, de alguma forma, e toda essa rejeição que a mulher tem ao homem, que era para acolher, era o natural da nossa feminilidade acolher, também faz com que o homem, de alguma forma, não possa exercer a proteção, né, que é aquilo que eu já falava no começo, né, que São José fez com a Virgem Maria, não possa dar a vida como Cristo, né, deu para a igreja ali, porque se não tem esse acolhimento, ele também não consegue fazer isso, né, fazer essa proteção.
de alguma forma ali, e prover, né, que é outra questão que entra dentro do trabalho, né, para o homem, que traz a dignidade do homem ali. Mas uma das consequências muito forte da atualidade é as novas ideologias. As novas ideologias têm... Estou falando aqui de um movimento do feminismo, poderia citar ideologia de gêneros e tantos outros movimentos que faz com que o homem se afaste de Deus e da sua própria essência, né? Sim. Bru, quer perguntar? Que eu tô cheia de perguntas. Não, pode seguir, Lari. Pode perguntar. Pegando, então, toda essa realidade dos dias de hoje, né? Como que fazer com que as famílias, né, vivam o maior exemplo, no caso, que é a Sagrada Família? Como fazer com que as famílias busquem o sentido mesmo da Sagrada Família, viver como eles viveram? Acredito que muito voltado para isso que a gente falou também, né? A gente precisa se encontrar enquanto homens e mulheres, né? Para formar família é justamente isso. Essa restauração mesmo da feminilidade e da masculinidade hoje. A exemplo daquilo, por exemplo, a Virgem Maria, ela é a feminilidade perfeita. Ela, né, mãe, esposa e filha. Mãe, né, de Jesus, esposa do Espírito Santo e filha de Deus Pai. Então, a gente olha para a Virgem Maria, você vê ali a feminilidade perfeita, né? Onde nós nos encontramos ali como mulheres mesmo. Então, a gente precisa se encontrar dentro disso, né? Dentro dessa maternidade. Por mais que, por exemplo, vamos supor que alguém seja chamado ao celibato aqui, somos convidados também a ser mãe, esposa e filhos, né? Mãe, né? Não de um, de dois, mãe de muitos, né? A celibatária, muitas vezes, você olha ali para as freiras, você vê essa maternidade, né? Ela não é mãe de um, é mãe de muitos, ela cuida de muitos, né? E esposa de Jesus, né? E filha de Deus, filha de seus pais ali. Então, nós temos esse convite. Então, a gente precisa se encontrar dentro disso para que a gente possa viver ali como família, né? Como família precisa se encontrar dentro disso. E os homens da mesma forma, né? Precisam encontrar esse caminho, né? Da proteção, do dar a vida pela esposa como Cristo, né? Deu para a igreja, que é aquilo que falam lá nas cartas de São Paulo, vem falando justamente disso, né? Homem, né? Dê a vida pela sua esposa, assim como Cristo deu para a igreja, né? Se doando, se sacrificando, né? O homem, ele foi chamado a esse sacrifício, tanto que a perfeição do homem é Jesus, né? Jesus se sacrificou inteiramente, total. Então, a gente vai ver ali que é o homem perfeito, é o próprio Cristo. Então, imitar ali a Virgem Maria, imitar também o próprio Cristo e São José, que é exemplo também de proteção, exemplo de sacrifício, exemplo de trabalho. A gente precisa se encontrar como nossa essência, né? Como homens e mulheres. É um resgate mesmo, é um olhar que a gente volta para poder compreender isso. Porque, por exemplo, quando a gente compreende ali, por exemplo, o papel da mãe também, que é todo esse acolhimento, toda essa harmonia, a educação que vem da mãe, se extrair o melhor também do filho, né? Esse conduzir, que também vem da mãe. Quando a gente vai compreendendo tudo isso, né? Olhando para a Virgem Maria, como que a Virgem Maria educou Jesus, né? Como que a Virgem Maria acolheu Jesus, como que a Virgem Maria, a gente pode ver a fidelidade, né? Aproveitando também aqui, né? A fidelidade que a Virgem Maria teve ali a Deus, desde o início, né? Ali quando ela disse o sim, que ela sabia que ela poderia sofrer, ela nunca se poupou. Ela sabia que ela poderia sofrer até o último momento em que ela ficou ali aos pés da cruz, né? E assim, o olhar de esperança como mãe também, a Virgem Maria teve ali, porque assim, muitos enxergavam ali na cruz derrota, mas a Virgem Maria enxergava vitória. Muitos enxergavam desespero, mas ela enxergava esperança. Muitos achavam é o fim, né? E ela não. Ela vê o início, o céu está se abrindo. Então, assim, mesmo com tantas dores que ela teve na alma dela, ao ver o filho dela
sofrendo, ela foi fiel até o último momento, com esse olhar de esperança, né? Então, assim, se a gente for olhar para os detalhes ali daquilo que é a Virgem Maria e do que foi, né, que foi a Virgem Maria e São José, dentro do modelo de Sagrada Família, para dar essa proteção, para esse acolhimento que foi dado a Jesus, para toda essa questão, esse olhar, né, fiel até o fim ali, para Deus, se a gente for olhar, é o modelo que nós temos, né, de pai e de mãe ali, né, de amor, de entrega, né, que nós precisamos ter hoje na família, né? Era até algo que eu ia até falar, né? Que eu gosto sempre de buscar usar a minha imaginação, né? De como que seria São José e a Virgem Maria educando Jesus. Então, puxando essa questão da minha imaginação, eu tento sempre colocar na realidade, né? Como seria a Virgem Maria com a docilidade dela, ensinando o seu filho a lei, né? Porque nosso Senhor não nasceu aprendendo a lei, né? Mesmo ele sendo filho de Deus. Então, eu tento sempre puxar isso na minha imaginação de como seria. E quando eu paro para pensar assim, essa questão da criação dos filhos no dia de hoje, né? As crianças, elas precisam muito de uma referência, né? Muito de tanto o homem como a mulher, eles precisam de uma referência. E muitas vezes a gente acaba puxando isso da questão mais masculina, né? Então, a mulher, ela gosta de olhar para o homem numa questão de que ele é o super-herói, e o menino, ele gosta de olhar também para o homem no sentido de que meu pai também é um super-herói, de que ele é uma figura paterna, que ele é forte. Então, eu fico imaginando da mesma forma como Jesus olhava para São José e para a Virgem Maria, né? De que ele mesmo sabendo sendo que é filho de Deus, desde criança, mas ele tinha um olhar para São José e para a Virgem Maria de que eles eram ali na Terra o super-herói dele, né? Então eu gosto sempre de pensar. É importante, assim, a gente ter essa visão, no caso, para educar os nossos filhos. Justamente, porque a gente vai entender ali, quando a gente fala ali, olhar para a criança, né? A criança, primeiro, ela vai aprender as coisas pela repetição, né? Então, é o exemplo, né? Ela vai repetindo aquilo que os pais estão fazendo, primeira coisa, né? E por isso é aquela questão das virtudes, né? Os pais virtuosos, né? Ele vai, de alguma forma, educar os filhos, né? Então, ela vai repetindo aquilo que a imitação, na verdade, ela vai imitando aquilo que os pais vão fazendo. Você vai ver que tem criança que tem uma fase lá, tudo que fala, ela está repetindo. Por quê? Porque é essa imitação. Depois é pela repetição. A próxima fase ali é pela repetição. Então, a criança, ela vai repetindo e ela vai, de alguma forma, dando uma rotina para aquilo, né? Ainda a gente não pode falar, dependendo antes dos 7 anos, ali, a gente ainda não pode falar de virtude, mas é pela repetição. Depois que é pela repetição, depois que vai crescendo, aí vai pela autonomia, depois vai pela responsabilidade. Mas desde então, ali, quando ainda criança, é esse olhar, né? Eu repito aquilo, eu imito, e eu repito aquilo que me conduzem a fazer. Então, é a mesma coisa, né? Jesus, né, ele estava ali com a Virgem Maria, estava ali com São José, então ele tinha esse olhar. E por mais de ser Deus, né? Deus, por mais que é Deus, Jesus, né? Mas ele estava em um lar muito santo. Então ele teve essas referências. E hoje, como pai e mãe, precisamos olhar isso, né? Tem um livro que, agora eu não sei se é do Francisco Fausto, sei que é da editora Quadrante, que ele fala a força do exemplo. A força do exemplo, sobretudo para os pais e educadores. Nós precisamos ser referência para as crianças, né? Porque as crianças realmente elas estão ali, elas estão vendo tudo, né? E para a educação dos filhos, como é importante, né? Os pais eles precisam ser, né? Porque chega uma fase, sobretudo ali na adolescência, que não adianta você falar muito, você não tem muito o que falar, você tem que ser. E aquilo que você reflete muito naquilo que os filhos vão ser, né? Dentro dessa dinâmica dos filhos aqui, do exemplo dos pais. Levando assim um pouco para a sua área profissional, como que você consegue fazer essa dinâmica de explicação para as famílias? Não sei se você atende família,
mais pai, mãe, como que fica essa questão assim de explicar? Porque no dia de hoje qualquer coisa é motivo de um julgamento, sei lá, né? E fica até difícil de explicar ou falar. Então, como é que você consegue levar isso para dentro da sua casa? Ou para dentro da casa, não, para o seu consultório? Eu não atendo famílias assim, né? Mas eu atendo, por exemplo, eu atendo uma pessoa ali que é esposa, atendo um filho, não da mesma família ali, eu ainda não atendo famílias assim. Só que, assim, por exemplo, eu atendo uma criança e para essa criança eu tenho que ter o contato ali com a família, né? E para levar isso para a realidade, né, essa questão, né, da educação, do exemplo, é justamente trazer aquilo que, de forma ali bem sucinta, a gente tem que trazer o Cristo, né? Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela estava com dificuldade porque a filha ela estava com... Não, na verdade, a minha paciente, a mãe relatou que a filha estava com dificuldade porque ela estava numa fase de muita mentira, né? E era muito difícil ali. Então, o que eu fiz para poder ajudá-los ali naquele momento, né, ajudar a paciente, foi levar justamente essa importância da verdade. De alguma forma, é o próprio Cristo, né? De alguma forma, é o próprio Cristo do qual essa pura verdade. E aí eu fui trabalhando toda essa dinâmica, né, da beleza da verdade, da beleza de sempre falar a verdade, quais eram os benefícios, fui trazendo tudo aquilo ali. Então, assim, na dinâmica da educação dos filhos, né, e o que eu levo, né, para o consultório, é sempre essa questão mesmo, né, de poder encontrar-se com Cristo, né, só que de uma maneira ali, claro que no consultório eu não posso falar dessa maneira, mas eu busco levar algumas questões, assim, como valores, né, as crianças, elas precisam estar fundamentadas ali em valores, em virtudes, de alguma forma, né, então é o que eu procuro trabalhar dentro do consultório. Os pais, eles têm muita dificuldade, né, de entender qual é essa dinâmica, né, de virtudes para com os filhos, né. Por exemplo, vamos supor ali, uma das primeiras virtudes que é trabalhada com as crianças, por exemplo, é a ordem material, né, a ordem material, que é aquela ordem que é a mais fácil, não precisa tanto da razão, né, quando a criança ainda é pequenininha ali, você ensina a guardar os brinquedinhos. Esses dias meu irmão estava me mandando, você acha assim que é um absurdo, assim, mas se você ir fazendo com a criança ali, ela vai te imitar. O meu sobrinho, que tem 1 ano, ele guardando os brinquedinhos com as meninas. Por quê? Porque as mais velhas vão guardando e ele vai guardando ali, né? Aí eles aprendem desde criança ali colocar o garfo, o copo que eles bebem dentro da pia. Então, são coisas simples. Primeiro, você vai introduzindo ali a ordem material. Depois fica mais fácil, por exemplo, você introduzir uma ordem temporal, né? Tudo tem uma hora. É hora de dormir, é hora de comer, é hora... Por quê? Porque ela já viu que tudo tem o seu lugar. Logo, ela vai ver que tudo tem o seu tempo, né? Então, a dinâmica das virtudes, ela vai sendo desenvolvida também à medida que os pais vão introduzindo, e claro que há uma mudança muito grande dentro do consultório. Quando a gente vai fazer essa dinâmica ali, que é esse caso dessa menina que eu estou atendendo, você vai vendo que para que você possa mudar toda essa realidade com os filhos, tem que mudar primeiro com os pais, porque o primeiro a não ter ordem ali foram os pais, que não tem ordem. E para colocar uma rotina na criança, para conseguir, de alguma forma, entender essa dinâmica das virtudes, né, que às vezes a gente não usa com esse nome mesmo, né, mas que a gente vai falando dessa maneira de se organizar, dessas coisas que tem ali, de alguma forma, que está introduzindo os hábitos junto com as crianças, né, é preciso toda essa dinâmica dos pais compreenderem, né? Então, eu tento, de alguma forma, trazer isso. Na verdade, quando a gente atende uma criança, a gente educa os pais de alguma forma, a gente ajuda os pais. Porque
Primeiro, por exemplo, você vai educar na afetividade, porque muitas vezes ali a criança ela não tem uma rotina, ela não consegue ter uma ordem nos deveres de casa. Às vezes, não é nem... Hoje tudo o pessoal é déficit de atenção. Às vezes a criança é mais agitada, ela não consegue se organizar, não consegue concentrar, porque está tudo desorganizado. A casa está desorganizada, não tem rotina, não tem hora para fazer as coisas, então ela não consegue se concentrar. Aí, pessoal, é déficit de atenção, né? Mas, na verdade, é tudo uma questão de ordem. Então, ali, à medida que a gente vai ali identificando, a gente vai conversando com os pais, até eles entenderem, não, tudo tem o seu lugar, depois tudo tem o seu tempo, né? E depois tudo tem o seu valor, que é dentro da virtude da ordem afetiva que a gente fala, né? Tudo tem o seu valor ali diante dos pais. O pai tem o seu valor, você tem um olhar diante do pai, cada um tem o seu papel, né? Do pai, o professor tem o seu papel, aí ele vai entendendo essa ordem afetiva ali que ele precisa ter. Então, assim, é um trabalho bem assim, pais e filhos também, né? Ali. Você falando assim um pouquinho sobre virtude, né? Como que você daria um exemplo para os homens de hoje buscarem as virtudes de São José e as mulheres também, as virtudes da Virgem Maria? Para buscar a virtude, olha, a virtude ela tem que ter constância, né? Eu vou dizer assim que a primeira das virtudes, a virtude mãe ela é a prudência, né? Que a gente fala que é a virtude mãe. Mas hoje o que eu tenho visto, as pessoas têm muita dificuldade de ter constância. A constância. E para você adquirir, é engraçado, porque assim, as pessoas têm dificuldade de ter constância, mas para você adquirir uma virtude, porque a virtude é o quê? É uma repetição de bons hábitos, né? Daquele bom hábito que você, de alguma forma, por exemplo, a virtude da paciência. A virtude da paciência é você saber padecer, né, uma certa contrariedade, é você caminhar ali, você saber padecer aquilo ali. Como que você adquire a paciência? Você, várias vezes, sendo paciente, padecendo, suportando a dor, caminhando ali naquela contrariedade. Então, você precisa de uma certa constância para conseguir adquirir a virtude. Então, assim, para você ter constância, basicamente, você precisa ter um porquê. Né? Por que eu quero adquirir as virtudes de São José? Né? Então, primeiro a gente precisa ter um porquê. Porque eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom esposo, porque eu quero ser uma pessoa melhor. Você precisa ter, primeiramente, o porquê. Depois, segundo, você precisa saber o como, né? Você tem que estudar aquela virtude, né? Ali que eu falei aqui sobre a virtude, por exemplo, do sacrifício. Para a virtude do sacrifício, eu preciso da fortaleza. Né? Como que eu adquiro a fortaleza? A fortaleza ela é adquirida, eu preciso ter um ideal pelo qual vale a pena viver e morrer, para mim eu ter força, para enfrentar os obstáculos, para poder enfrentar o sofrimento, para enfrentar várias coisas, que é bem junto ali com a virtude bem junto com a virtude da constância. Então eu preciso saber como, eu preciso estudar as virtudes de São José para que eu possa saber como, né? Eu não só tenho um porquê, mas eu sei como alcançar lá. Depois eu preciso vencer a mim mesmo, né? Eu preciso estar determinada a lutar contra minhas más inclinações, porque a gente tem muitas más inclinações, né? Muitas paixões a gente tem. A mulher é a mesma coisa, né? A mulher você precisa estudar as virtudes da Virgem Maria. Quais são as virtudes ali que você quer? É o silêncio, né? A paciência. Precisa estudar as virtudes depois, né? Para você saber como, de alguma forma, exercer aquilo ali, né? E depois você precisa fazer essa luta, né? Mesmo para adquirir virtude não tem outro caminho a não ser essa luta contra nós mesmos, né? Tem um projeto que eu faço que se chama Educação da Vontade, né? Ano passado a gente fez 15 dias educando à vontade. E a gente falava muito sobre isso. Às vezes você começa pelas pequenas coisas, até você conseguir atingir grandes coisas. Às vezes é um cafezinho sem açúcar, é um banho gelado, né? É a virtude, o minuto heróico, né? Você levanta no primeiro despertar. Às vezes você começa ali pelas
pelas pequenas coisas. Você vai educando sua vontade, você vai equilibrando ali as suas paixões. Quando você menos espera, você já está conseguindo ter a fortaleza, você está conseguindo ter a paciência, né? E tantas outras virtudes que ali a gente vê na Sagrada Família, né? Tanto que se a gente for ver a própria castidade, por exemplo, né? Que é essa ordenação das nossas paixões, dos nossos desejos para amar o outro, né? Então, assim, a gente vai ver tanto em São José quanto na Virgem Maria, de maneira bem bela, né? A castidade ali, né? A própria paciência também, tanto em São José quanto na Virgem Maria. Então, para que a gente possa adquirir as virtudes ali dentro daquilo que é São José e a Virgem Maria, tem que começar a lutar contra si mesmo, né? Desejar ter aquela virtude, né? Saber o porquê que eu tenho que adquirir aquela virtude, saber como adquirir, ó, trabalhar bastante. O padre Wesley me mandou uma pergunta aqui no privado, eu vou ler, tá? Para ficar bem clara a pergunta, para ele responder. Para a família de hoje, como educar os filhos para uma dimensão transcendente na prática? Olha, para educar os filhos de maneira prática, né, tem que fazer várias. Assim, os pais primeiro precisam praticar. Por exemplo, a questão da própria fé em si, do Santo Terço, né? Você precisa sentar, e aí que entra todas essas virtudes que a gente falou. Você precisa ter paciência, sentar, ensinar os seus filhos as orações. Outra coisa também que o padre Mateus Pigoso também ele fala naquele livro Vida Matrimonial, inclusive é um que eu indico muito para quem quiser trabalhar essa questão, né, dessa formação da vida matrimonial. Ele fala também outro exemplo, vamos supor, para os filhos, de alguma forma você quer conduzir ali eles a estar, por exemplo, já enxergando de alguma forma os tempos litúrgicos. Vamos supor, já é quaresma. Época de quaresma, você vai colocar uns panos roxinhos ali na sua casa, né? Já vai ali na Sexta-feira Santa, cobre as imagens. Então, a criança vai vendo aquilo dentro da casa dela. Quando ela chegar na igreja, vai ficar mais fácil. Então, você tem que começar a trazer essas coisas para dentro da sua casa. É época ali do Natal, vamos montar o presépio, vamos falar ali que está à espera do menino Jesus, na época do Advento. Então, você tem que começar ali já introduzindo dentro da sua própria casa. Desde casa, por exemplo, vai levar as crianças para a missa. Você já tem que ir falando, vamos para a igreja, né? Domingo é dia de ir para a igreja. Que dia é hoje? A gente vai falando de manhã. Por quê? Porque a criança já vai tendo aquela ideia, né? Lá na igreja, encontrar Jesus, né? E já vai tendo esse pensamento, né? Ali. Então, assim, para conseguir introduzir a vivência mesmo, dia a dia, né? As minhas sobrinhas, elas têm também um livrinho com os santos, e o meu irmão costuma ler a historinha ali com eles. E elas sabem agora, só pela figurinha, elas sabem quem são os santos, né? Então, assim, é nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes que a família vai educando na fé. Mas você percebe que é uma coisa que eu quero chamar bastante atenção para quem quer realmente ter uma boa educação dos filhos. Percebe que precisa dispor de tempo, de paciência, de atenção, de olhar para a necessidade dos filhos, de olhar para aquilo que os filhos precisam. Precisa se dispor. Então, se os pais estão desordenados, né, se o pai não tem tempo para os filhos, fica muito difícil. Às vezes a gente até quer, né, educar bem os filhos, mas começa por nós. Começa por a gente que tem que, de alguma forma, se a nossa educação não foi assim, ou se a gente não tem uma vida virtuosa dessa forma, a gente precisa começar a adquirir. Começa por nós. Porque como que eu vou ensinar se eu não tenho paciência? Eu preciso de paciência. Eu preciso repetir com eles. Eu vou ensinar uma oração, eu vou ensinar a rezar o texto, eu preciso repetir ali com eles para poder rezar. Né? Para me ensinar a contar uma historinha ali da Bíblia, eu preciso ter um tempo, parar, mesmo cansado, às vezes, do trabalho, cansado ali do dia todo, cuidando, né, da casa, cuidar da casa, eu preciso tirar um tempo. Então, realmente a gente precisa ter essa atenção para conseguir passar a fé para as crianças, né?
para conseguir educar, para conseguir e qualquer coisa, né? Tanto na parte espiritual, né? Dessa parte da fé, quanto na própria parte humana, né? Você quer ali de alguma forma educar por exemplo, aqui eu falo muitos exemplos da minha sobrinha porque eu não sou mãe, então eu vejo muito isso nas minhas sobrinhas. Tinha uma das minhas sobrinhas que ela não estava conseguindo comer direito, né? E aí o meu irmão foi buscar, entender o que estava acontecendo, que ela não estava comendo, o que ela podia fazer. Aí ele foi descobrir através de uma... Até estuda muito essa questão das virtudes, tudo mais com as crianças, e aí ele foi descobrir um meio de poder fazer isso. E ela ajuda na hora de fazer a comida, ajuda a lavar a batata, participa do processo ali, vê que está fazendo a comidinha. Depois, agora, elas aprenderam a montar a mesa. Então, ela já espera o momento que vai chegar ali a comida, né? Aí depois tem uma sobremesa, mesmo se for uma fruta. Então, ele foi aprendendo ali de alguma forma. E para isso tudo exige paciência, exige estudo, né? Exige dedicação, porque os pais eles precisam se dedicar aos filhos, não é só, né? Hoje em dia o pessoal fala muito mal assim, né, da abertura à vida, porque o pessoal acha que é só a parte financeira, né? É só a parte financeira. Ter um monte de filhos, você precisa dar conta de pagar as contas. Claro que faz parte. Preciso pagar as contas, não vou deixar meus filhos passar fome. Mas não é só isso. É muito mais. Né? É muito mais coisa. Entra aí a questão da humildade, do amor, né? Não é só a questão do trabalho, né? Não é só a questão do trabalho. E do amor é aquilo que eu falei no início, né? É ser dom para o outro. Porque, às vezes, o que acontece muito com a educação dos filhos, por exemplo, as telas, né? Porque aqui muitas crianças estão envolvidas nas telas. Às vezes não é nem para a criança, é para os pais. O filho dá birra, os pais vão lá e dão a tela, né? Às vezes a criança está chorando, às vezes não sabe nem porquê, não vai procurar o porquê. Aí ele vai dar a tela, para quê? Para ele ter o tempo dele, o descanso. Né? E isso aí vem muito de um egoísmo, né? Porque o pai maduro não é aquele que chega em casa e vai ver, né, aquela necessidade, né, das crianças, a necessidade da casa, da esposa, né? Então, assim, e isso é essa dinâmica do amor, né? Aquilo que eu falei, né? Essa existência que nós somos convidados a ser para fora. Amar isso aí é o encontro do outro, estar para fora. Então, a questão dos próprios pais, né, nessa dinâmica do amor, ele vai se dando ali na educação dos filhos. Essa paciência, esse momento que está junto, esse não pensar só em mim, mas pensar no outro, né? Essas pequenas coisas que vai fazendo diferença, né? Que vai extraindo, né? Que vai educando o filho, vai extraindo o que há de melhor nele. Passa pelo esforço dos pais, né? Eu estava falando agora da abertura à vida, e é interessante, né? Porque o meu irmão, ele é um grande pregador da abertura à vida e da educação dos filhos, né? E às vezes as pessoas criticam muito, mas por que as pessoas se incomodam com pais com tantos filhos? Porque revela o egoísmo deles, né? Revelam muito o egoísmo que a gente tem, né? Às vezes, né? Em ter 1, 2 filhos, porque não quer se doar mais. Às vezes vê com aqueles tantos de filho, é muita doação. E realmente e faz parte. E ser pai e ser mãe é isso, né? E toca nessa dinâmica do amor. Não viver para si, né? Eu acho que a plenitude do servo, ou vamos dizer assim, do pai ou da mãe, né? Ou do serviço que a gente faz na igreja, ou do sacerdote, eu acho que a plenitude é quando a gente entende que a nossa vida não nos pertence mais. É esse momento que tudo faz sentido, o meu trabalho, o meu servir, o amor, né? O amor que eu tenho por Jesus, né? Quando eu entendo que a minha vida não me pertence mais. E essa verdade que a gente precisa se encontrar, né? Entrando um pouquinho na questão da própria humildade, porque a humildade é se encontrar com a verdade daquilo que eu sou e aceitar aquilo que eu sou. Então, é justamente isso. Quando a gente percebe isso, a minha vida não me pertence. Né? Eu preciso sair de mim, eu preciso amar, eu preciso lutar, né? com esse egoísmo que tem dentro da gente, né? Esse narciso que mora lá dentro, não quer sair nunca. E a gente luta diariamente para a gente sair e amar, né? Ou seja, nossos filhos,
seja os pacientes, os alunos, né, cada um na sua profissão, a gente precisa, cada dia, amar, lutar, sair, né, para ir ao encontro do outro. Então, é mais ou menos nessa dinâmica que a gente vai se encontrando dentro daquilo que é a Sagrada Família. Vamos imitando, né? Embora estejamos longe, mas como de Santa Teresinha, né? Eu gosto daquele poema do passarinho, porque aí, né, entra da questão da humildade, né? Porque ela sempre tinha aquele questionamento, aquele conflito eterno de Santa Teresinha, das pequenas almas e das grandes almas, né? Ela não entendia porque que tinha aquela questão das grandes almas e das pequenas almas. Mas aí ela vai falando, né? No poema do passarinho, ela fala assim, olha, eu não consigo voar como as águias, né? Que ela falava, os grandes santos era Santa Teresa d'Ávila, Santo Agostinho. Ela falou, eu não consigo voar como, mas eu vou imitando os voos e o passarinho vai até onde ele consegue alcançar. Talvez não consegue alcançar o sol do amor, que era Jesus, né? Ali do poema que ela fala. Mas aí eu vou voar até onde eu conseguir e vou ficar ali olhando para Jesus, né? Eu não sou, ela fala, águia eu não sou, né? Mas meu olhar e meu coração é de águia. Aí tem a outra parte do poema que ela fala assim, né? E mesmo quando vim as nuvens e tampar os raios do sol, né, que vem até mim, eu vou continuar ali embaixo com a esperança, né, de que um dia a nuvem vai passar e o sol vai me atingir novamente. Não com essas palavras que eu estou falando, né, mas traduzindo. Então, assim, às vezes você olha para Santa Teresinha, olha para Santa Teresinha que eu sou devota, assim, muito Santa Teresinha e fala, meu Deus, que dia que eu vou chegar a ser igual a Santa Teresinha? Aí você olha para São Paulo, deu a cabeça. Você olha para São Pedro, morreu de cabeça para baixo. Né? O São José del Rei Sanches, né? Lá, viva Cristo Rei! Arrancaram a sola do pé dele, ele caminhou quilômetros lá. A mãe dele falando para ele, né? Negar Jesus, o tio dele, e ele lá, viva Cristo Rei! Aí você olha assim para esses santos e fala assim, nossa, nunca vou ser, né? Mas vamos imitar. Você olha para a Virgem Maria, você olha para a força, né, que ela teve de ir até a cruz, né, ali, mesmo com a alma despedaçada, com aquilo tudo que estava acontecendo, ela teve ali até o fim, né? Você olha para São José naquela circunstância, naquele momento ali que teve que fugir para o Egito, teve que proteger eles, né? Então, assim, tudo aquilo, né? Quantas coisas aconteceram, né? Assim, pode ser, um dia nós não vamos ser, né? Por mais que nós queiramos alcançar isso, nós não vamos ser como eles. Mas nós precisamos, como esse passarinho que Santa Teresinha falou, a gente precisa dar esses voos, a gente precisa imitar, né? A gente precisa imitando ali que um dia a gente vai alcançar aquilo que Deus deseja, né? Não seremos uma outra Virgem Maria, um outro São José, embora essa é a nossa missão, né? Ser um outro Cristo, né? Mas assim, que a virtude dos santos, né? Ali, por exemplo, para mim, de Santa Teresinha, que eu também amo muito e tenho como exemplo, me ajude a ser uma versão melhor de mim, daquilo que Deus deseja, né? Daquilo que Deus deseja, daquilo que eu tenho que ser. Maravilhoso. Lilia, e antes da gente finalizar tudo, você falou no início do carisma da sua comunidade, né? Que é desse buscar construir as famílias, reconstruir as famílias, né? Tirar elas de dentro dessas ideologias. E quais são essas ideologias que têm destruído as famílias? E principalmente não as mais descaradas, assim, mas as ideologias mais veladas ali, que têm destruído as famílias. Vamos... porque eu falei do feminismo, é uma das mais descaradas, assim, né? Vamos dizer. Mas, assim, o pensamento hedonista, por exemplo, um pensamento completamente, assim, que destrói mesmo, porque o hedonismo é o quê? Você buscar tudo aquilo que te dá prazer. E aquilo que não te dá prazer, né, que vem muito para aquilo que Freud também pregava muito, aquilo que não te dá prazer, você tira da sua vida. Agora, você imagina isso dentro de uma pedagogia, de uma vida ali da família. Você imagine isso. Se te dá um problema, se te tira do desconforto, né, você tira ali da sua vida. Então, assim, o hedonismo, né, essa busca só fazer aquilo que te dá felicidade, ele te leva a uma vida egoísta e irresponsável.
Imagine se na minha vida eu fosse fazer só aquilo que me dá prazer, né? O que eu vou fazer com aquilo que é responsabilidade minha e que não é nada agradável? Né? Eu vou viver numa vida imatura, uma vida irresponsável. Tem coisas que dependem de mim que eu preciso fazer mesmo sem gostar, mesmo sem me dar um prazer, sem me dar uma falsa felicidade ali, eu preciso de alguma forma. Então, assim, o hedonismo é essa questão, eu só tenho que fazer aquilo que eu gosto, se eu não gosto, só aquilo que é agradável. Isso é uma coisa muito sutil, né? E vem fazendo com que as pessoas se fechem no egoísmo. Né? Eu fico só pensando naquilo que os outros pensam de mim, aquilo que as pessoas vão me dar para meu benefício, aquilo que eu sou, aquilo tudo para mim, tudo para mim. Por quê? Porque eu estou buscando a minha felicidade, estou buscando o meu prazer, e eu acabo que não amo o outro, só porque é essa pedagogia diferente, né? Do amor e do prazer. O prazer é o quê? Primeiro vem aquela sensação boa, né? De alguma forma estar satisfazendo aquilo que é a minha vontade. Eu senti vontade de algo, vou lá e vou me satisfazer. Depois vem a frustração, né? A frustração da alma não está realizada, porque a nossa alma está em busca de felicidade o tempo todo. E a felicidade já é o contrário, né? Ali, muitas vezes a gente tem que, primeiro, o amor, né? Vamos dizer assim, o amor, primeiro vem a dor, às vezes. Para amar, você vai ter muitas vezes fazer coisas que você não gosta. Você tem que fazer coisas que vai te tirar do conforto emocional, né? Você vai te deixar contrariar de alguma forma. Então, primeiro vem a dor, mas depois vem aquela sensação de felicidade, né? Vem o gozo. Por quê? De quê? Né? De estar fazendo aquilo que nós fomos feitos para ser, o amor. Eu falei ali da questão da existência, né? Da gente existir pressupõe amar, sair para fora, fazer esse movimento para fora. Quanto mais a gente está voltado para nós, voltado para dentro, mais a gente vai sofrer. Porque primeiro pode ser até gostoso ali, né? Essa falsa sensação. Mas depois vem a frustração de não se sentir realizado. O amor não é diferente, né? Primeiro a dor do sacrifício e depois a satisfação. Então, o hedonismo é essa falsa sensação. Olha, só faz aquilo que te dá prazer. Fica perto das pessoas que, de alguma forma, te faz feliz. Aquela pessoa que te incomoda, não, tira da sua vida. Mas se for sua mãe, se for seu pai, né? Se for as pessoas que ali, de alguma forma, foram pessoas que estão ali para a sua santificação. Imagine se Santa Teresinha fosse pensar assim quando ela teve que suportar aquela irmã. Não sei se você sabe dessa história da irmã chata que tinha lá dentro do Carmelo, que ela teve que suportar. Imagine se ela pensasse assim, não, só vou estar perto de quem me faz feliz, de pessoas que me dão prazer. Então a gente vai vivendo uma vida egoísta, né? Vai afastando a gente daquilo que é o amor. Essa é a verdade, esse pensamento. Vamos dizer que é uma ideologia sutil que surge aí no meio. Nossa, que triste, né? Você foi falando, eu fui imaginando assim, que triste. Como é que uma pessoa pode escolher viver somente do lado das pessoas que ela quer? Eu acho que isso é, enfim, muito triste. Então, eu acho que é isso, né? Conseguimos finalizar o nosso podcast. Muito obrigada, Lília, pela participação. Deus abençoe, foi ótimo todas as suas contribuições, tudo que você trouxe para nós hoje. Confesso que eu fiquei só mais de espectadora, só absorvendo tudo. Muito obrigada mesmo. E aí, antes da gente finalizar, nós temos a nossa oração da Escola de Fidelidade. E aí a gente pode falar. Eu queria agradecer o convite, agradecer a todos da comunidade, né? O Tainan também, né? Saudar ele também. E muito obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês. Né? E assim, muito, muito bom poder partilhar. Estou à disposição, se vocês precisarem, estamos por aí. Muito bom. Vamos lá. Aí a gente pode fazer a oração na sequência que a gente está aqui mesmo, aparecendo, que aí acho que fica mais tranquilo. Pode ser?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lília, você pode começar? Posso sim. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz da ciência, concedei-me o coração ardente, fiel e sedento da Sua vontade, para conhecer as Suas obras e escutar o Teu chamado à perfeição. Jesus É Cristo para continuar? crucificado, servo sofredor e Filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência de sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita, fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão, a sua imagem e semelhança. Amém. Foi? Amém. Falta só um pedacinho, né? Mas que todos os nossos baluartes possam interceder por nós. Amém. Amém. Foi ótimo. Muito obrigada, Lília. Deus Lília. abençoe. Eu que agradeço. Boa noite. Boa Muitos noite. ensinamentos. E galera, compartilha porque ainda dá para muita gente visualizar esse podcast. Amém. Boa noite, gente. Ixi, eu acho que caiu.